Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Eu me chamo Renata Nobre, estou como professora formadora na disciplina de Filosofia da Educação. Nós vamos começar os nossos estudos específicos da unidade 1, mas antes eu vou te ambientar onde nós estamos gravando. Estamos no estúdio do campus IFRO Zona Norte e ao fundo nós temos uma parede branca com letras grandes verdes EAD mudando realidades. Eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,60 m, usando uma roupa preta com um colete bege e óculos. Então, nesse momento, nós vamos iniciar os nossos estudos da disciplina de Filosofia da Educação com o tema Filosofia, Educação, Teorias e Histórico. Quando nós falamos de Filosofia e Educação, nós temos que lembrar que existe uma relação histórica dentro desse processo. Porque todo esse processo que existe, ele vem não apenas do momento em que a história se tornou parte, né, começou a ser contada, mas é porque ela existe até mesmo antes do momento em que nós éramos escritos, né, escribas. Então, assim, é uma história que vem de muito tempo. A educação, ela apenas se desenvolveu, né, dentro desse processo histórico, mas também ela trouxe aí uma moldura através do que nós conhecemos como filosofia. O que isso tudo significa? Que a educação, ela não vem sendo trabalhada isoladamente. Quando nós trazemos o contexto educacional para o contexto filosófico, nós estamos trazendo conhecimentos que são diversos. E é por isso que alguns conhecedores, né, alguns educadores e mesmo filósofos trazem citações como esta. A filosofia, ele é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, o conhecimento, os valores, a razão, a mente e a linguagem, e frequentemente colocadas como problemas a se resolver. Antigamente, a filosofia englobava todos os conhecimentos por amor à sabedoria, como bem diz sua origem etimológica. Agora, a filosofia não é apenas a determinação ou descoberta de fatos, mas análise crítica, conotações normativas, teorias especulativas. Quando nós nos colocamos, né, a entender primeiro o que é filosofia, como é o que foi nesse slide, nós temos a primeira interpretação, que é você precisa desenvolver o conhecimento de que, quando nós trabalhamos a filosofia, nós estamos lidando com valores históricos, nós estamos lidando com a razão, nós estamos lidando com conhecimento. Então, a filosofia em si nos faz refletir, pensar e desenvolver o nosso criticismo, né? Nós precisamos desenvolver o que é crítico dentro de nós. E quando nós passamos para o contexto educacional, então, a educação, o que é educação, nós chegamos à seguinte conclusão, que não existe um significado exclusivo para o que é educação. Os seus princípios, eles variam conforme a época, o lugar, as circunstâncias e a concepção ideológica e política de um dado momento através de um plano de educação. Ou seja, a filosofia nos faz pensar sobre diversos fatores, né, que influenciam a nossa vida. E a educação não tem um conceito específico. Quem que está certo nesse processo inteiro, né? É a filosofia ou é a educação? Não existe uma resposta concreta para isso. E provavelmente, se você procurar na internet, nos livros, nas revistas, o que você vai encontrar são diversos conceitos, né, diferentes. E é isso que transforma e constrói, de fato, a filosofia da educação. Ou seja, é você ficar refletindo e pensando e tentando encontrar uma resposta sobre um conhecimento que não é um conhecimento completo. Ele é um conhecimento que é ao tempo todo sendo construído. A filosofia e a educação, elas andam alinhadas. Se nós formos pensar, né, do ponto de vista educacional,
A filosofia ela está presente o tempo todo. Mas se nós formos pensar do ponto de vista filosófico, a educação também está ali presente o tempo todo. A seguir, nós vamos ver alguns pontos da história de ambas e poderemos perceber essa relação que não é nada recente, pelo contrário, ela é muito antiga. Então, quando você é trazido, né, novamente para esse contexto histórico, para essa dinâmica de comunicação entre dois conceitos que aparentemente são diferentes, a filosofia nos faz pensar sobre questões muito profundas, a educação nos faz trabalhar isso de forma mais prática e concreta também. Então, acaba que eles se alinham, né? Acabam andando juntas. E uma coisa que nós vamos perceber ao longo da história é o trabalho que isso se deu. Quais foram as referências que nós trouxemos ali na história que nos fizeram chegar até onde nós estamos hoje em relação aos avanços da tecnologia, aos avanços da educação, os avanços da nossa história contada como seres humanos. Então, tudo isso é um trabalho reflexivo que foi pautado na base da filosofia e da educação. Por isso que eu trago para você um pouquinho de história. Na Grécia Antiga, nós tínhamos aí, né, essa imagem, é uma imagem que reflete como que era o desenvolvimento da educação naquela época. Era uma reunião, um momento de comunicação entre homens, mulheres, pessoas que estavam disponíveis ali para aprender, mas nem todos estavam assim, né, podendo fazer parte desses núcleos de aprendizagem. E dentro desses núcleos, eles, além de desenvolver, óbvio, a parte filosófica, o pensamento, eles também iriam desenvolver a parte das virtudes, né? E o que seriam essas virtudes e o que seriam essas habilidades intelectuais que foram, né, colocadas aqui? As habilidades intelectuais são aquelas de organização, de escrita, de contagem, aquilo que nós sabemos que é do primitivo, que é do período ali do grego, né, o surgimento da escrita, o surgimento realmente das contas, da matemática. Mas, além disso, eles traziam a referência das virtudes para dentro do contexto educacional. Ou seja, você é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem força também, que tem conhecimentos, que é uma pessoa bondosa, uma pessoa que é carismática, que sabe se comportar. Então, são virtudes. E essas virtudes é que transformavam, né, o indivíduo, naquela época, numa pessoa diferente das outras. Então, na Grécia, nós aprendíamos, né, ali, quando nós éramos colocados a ler sobre essa história, que eles estavam sempre dispostos a desenvolver não só a parte teórica dos estudos, mas também a parte filosófica deles. O quanto que isso mudaria os seus pensamentos, quanto que isso mudaria a sua postura também perante a sociedade. Então, é por isso que no período da Grécia Antiga, eles trabalhavam as habilidades intelectuais junto com as virtudes. Quando nós chegamos aí na Idade Média, a educação, ela começa a ser ligada à religião e ao ensino dos textos sagrados. Então, o que seria isso, né? A educação, ela não é só um contexto ligado a conhecimentos básicos, mas ela vai ser ligada a conhecimentos do passado. Eu vou escrever aqui a palavra passado para vocês entenderem. Mas os conhecimentos que eles diziam ser dogmáticos. Ou seja, na educação ligada à religião, nós temos conhecimentos do passado. Então, assim, tivemos uma evolução na Idade Média, os seres humanos tinham conhecimentos que eles traziam do período grego, traziam do período romano, mas quando chega na Idade Média, esses conhecimentos eles passam a ser novamente limitados.
ou seja, não é todo mundo que tem como ter acesso, mas como que se faz para controlar a mente humana de uma forma que ela respeite algumas leis, por exemplo, através de uma cultura do medo, né? Então, como que se transforma isso em algo que cause medo, mas ao mesmo tempo respeito? Nós vamos instaurar os dogmas. O que é isso? A igreja, ela acaba tendo na Idade Média uma importância gigantesca na escolha de reis, na interpretação, né, dos conflitos, se aquele conflito é positivo, é negativo, se o Deus a quem a igreja servia ou serve, ele tem alguma influência sobre o que está acontecendo. Então, acaba que o Papa, né, os padres, os bispos, eles tinham uma importância muito grande nessa época histórica. E se essas pessoas achavam que os conteúdos que estavam sendo trabalhados, estudados, lidos, as atividades que estavam sendo desenvolvidas não eram positivas, eles acabavam fechando esses livros, fechando esses documentos e excluindo aquele conteúdo do desenvolvimento dos estudos das pessoas. E aí que nós chamamos isso de dogmas, né? São aqueles documentos, aqueles contextos históricos que não mudam, né? Então, se é dessa forma que a igreja na Idade Média colocava, assim ele permanece. São conteúdos que não vão ter mudanças, mas ao mesmo tempo não deixam de ser, né, conteúdos positivos, porque para alguns ele servia, para outros não. E aí é o ponto que entra a filosofia da educação. Nada é tão certo e nada é tão errado. Depende do seu ponto de vista, da sua interpretação. E é isso que acontecia na Idade Média. Ao mesmo tempo que existiam grupos que achavam que estavam acontecendo coisas terríveis, que as pessoas estavam sendo limitadas, outros estavam achando positivo, que o que estava acontecendo era bom, que as mudanças que a igreja estava tentando fazer, ou as não mudanças, também eram positivas, e isso é que faria a maior diferença dentro desse processo. Vamos para a próxima. Quando nós chegamos ali na idade do Renascimento e Iluminismo, nós trazemos aí a promoção da liberdade e da igualdade. E a educação nessa época, ela era baseada na razão e na ciência. Tá, mas o que isso tem a ver com a filosofia da educação? Nesse período do Renascimento, nós estamos ali no período ainda da Idade Média, final da Idade Média, começo de tempos modernos, né? E aí, esse período, ele traz para nós uma liberdade, uma tentativa, uma busca pela liberdade de expressão. É como se fosse um rompimento mesmo daquela relação que o mundo, né, que a política, que a educação, que as ciências tinham com a religião. E essa tentativa de desassociar aí um pouco dessas ideias, desse conhecimento tão guardado e tão zelado pela igreja, passa a ser contraposto por cientistas, por pessoas que provavam que existia conhecimento além do que era dado, né, através de leituras e de dogmas, enfim. E aí, quando nós chegamos num período da promoção da liberdade e da igualdade, nós buscamos o quê? Fazer com que as pessoas se tornassem melhores, né? Então, a gente interpreta que esse período aqui, em que nós chamamos de Renascimento e Iluminismo, é um período muito mais voltado para a busca pelo conhecimento interior, pelo conhecimento próprio também das pessoas. Esse renascimento é uma forma de dizer que as pessoas buscavam cultura, que as pessoas começaram a buscar conhecer além daquilo que elas tinham como conhecimento básico, do conhecimento empírico da vida delas. Então, esse processo, ele começou a ter uma consciência mesmo baseada na razão e na ciência. Por quê? A razão é aquilo que nós temos dentro do dos nossos pensamentos, formulado. Então, se eu sou uma pessoa que vou atravessar uma rua, se eu for uma pessoa sem razão,
Qual que é a minha atitude? Atravessar a rua sem olhar para os lados. Tendo em vista que nós, né, todos aqui, estamos desenvolvendo os nossos conhecimentos, vocês que estão em graduação, estão querendo avançar em conhecimento, vocês estão trabalhando a razão de vocês. E a ciência comprova que se você faz um ato considerado insano como esse, de atravessar uma rua sem olhar para os lados, você está sujeito a um malefício, né? Um acidente, ser realmente atropelado, né? Em palavras mais claras e comuns. Nós podemos ser atropelados. E isso pode nos causar e custar mesmo a nossa própria vida. Então, a razão trabalha ao nosso favor e a ciência também começou a trabalhar ao nosso favor nesse momento, quando nós decidimos fazer um ato tão simples, baseado em conhecimentos científicos e uma razão mesmo que nos estabelece que para que nós possamos sobreviver muitos anos, nós temos que tomar atitudes conscientes. Tá certo até aqui? Deu para entender um pouquinho, então, onde que nós evoluímos também como seres humanos a partir desse período. E aí, nós chegamos, né, ao que nós podemos chamar de conhecimento baseado na evolução da educação de todo o mundo, de toda uma história, mas trazendo para a nossa realidade chamada Brasil. Né? Nós, brasileiros, nossa história, ela é toda, né, pautada em um conhecimento que é um conhecimento que não é só nosso. É um conhecimento que vem de diversas culturas, como é de conhecimento de todos, é um conhecimento comum, né? Nós somos um país que fomos colonizados por europeus, e estes mesmos europeus que começaram o desenvolvimento aí dessa mudança, né, da forma de pensar, das ações, da razão, das ciências. Então, eles trouxeram muito desses conhecimentos para cá, para a nossa realidade, não logo a partir da chegada deles aqui, né, da nossa colonização, mas ao longo do tempo, para também tentar melhorar a qualidade de vida deles aqui. E vocês podem perceber como que as coisas estão interligadas, né? A história da nossa vida, a história da educação, a filosofia e a própria educação estão completamente interligadas. Por volta de 1549, com a chegada dos padres jesuítas, a educação formal que começou a se desenvolver. Então, a nossa colonização, ela data aproximadamente de 1500, certo? Então, se nós formos calcular o tempo que isso demorou, 49 anos aí, né, para a chegada dos primeiros padres jesuítas que trouxeram conhecimentos mais formais, uma estrutura de ensino, né, uma aula, juntar pessoas, reunir aquele povo, fazer uma cartilha, tentar ensinar uma metodologia específica. Então, isso aí não foi da noite para o dia, como eu coloquei, 49 anos. E em 1759, depois de todo um processo, de mais de 200 anos deles já instalados no Brasil, é que nós passamos por uma nova reforma educacional, a Reforma Pombalina, que foi liderada até então por Marquês de Pombal. E essa educação, que também era totalmente baseada, né, em dogmas, né, vamos dizer assim, começou a passar por mudanças e deixou de ter uma ideologia cristã e passou a ser mais estatal. Então, olha só, pensa comigo como que as coisas aconteceram. Lá atrás, nós tivemos aí o conhecimento dessa realidade, as pessoas começaram a ficar um pouco mais indignadas, querendo mudar essa influência tão grande das igrejas, né, da igreja dentro da educação, e lá na Europa eles começaram a fazer um pouquinho dessa revolução, né, do iluminismo, mudando mesmo essa forma de lidar com o conhecimento que estava tão guardado.
Depois de alguns centenários, né, de anos, foi a vez do Brasil passar por essa experiência também e começar a desenvolver o conhecimento através de conhecimentos científicos, porque esse foi o papel do Estado quando, de fato, assumiu boa parte da educação do país, né? E aí nós vamos ver que o fato do Estado, né, ter assumido a educação não significa que as escolas passaram a ser 100% neutras, né, laicas, não. Até porque maior parte das escolas, nesse período de 1759, a maior parte das escolas do Brasil eram escolas que eram comandadas por padres, né, pela comunidade mesmo religiosa. Então foi uma mudança que também não foi da noite para o dia, demorou mais alguns anos para começar a ter algum tipo de transformação, tanto de conteúdo quanto de estrutura mesmo, de rigorosa, estrutura mesmo de, né, formas de lidar, dos professores posicionarem, terem voz e etc. Porém, os jesuítas ali dentro desse processo, eles tendem a ter títulos ali de professores, como eu disse, e com essa reforma, eles começaram a entender que o papel deles não deixaria de ser importante, mas, não deixando de ser importante, não deixaria também de ser necessário que eles mantivessem uma formação, tá? Então, continuamos ali um processo de estudo, de conhecimento, mas isso também tinha que mudar. Então, os próprios padres começaram a perceber que eles teriam que ter influências da vida cotidiana das pessoas dentro das suas escolas. E aí, nós vamos para um processo, depois de mais de 200 anos para frente, um processo de democratização da educação, que foi finalmente alavancado em 1920, minha gente, é muito tempo depois, por Anísio Teixeira, que foi importante no combate à restrição da educação a uma minoria e crítico da relação entre educação e religião. Algumas pessoas criticam, né, a postura do Anísio Teixeira, mas outras também valorizam muito, porque ele, enquanto parte, né, estudioso e também um político, vamos dizer assim, da educação, ele conseguia desenvolver melhor esse conhecimento, trazendo aí para as pessoas a importância mesmo da educação, de ser uma educação mais igualitária, que todos tivessem acesso. Então, grande parte do que nós temos hoje, desses avanços, da forma como o Estado começou a tomar conta da educação, das escolas, as estruturas mesmo de separação entre ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, ensino superior, se deu dentro desse processo chamado de democratização da educação. Então, eu espero que você consiga entender esse processo. Nos nossos links, nas nossas aulas, temos várias indicações de textos, de vídeos que vocês podem estar acessando. E como eu sempre digo, o conhecimento, ele é aquilo que você pode buscar. Então aproveita a era moderna que nós temos para buscar bastante na internet, livros, procurar consultar bibliotecas, que seu conhecimento vai ser cada vez maior. Então, outra indicação vai ser que você faça, né, que você veja esse vídeo abaixo e reflita mesmo sobre os conceitos apresentados pelo professor Renato Nogueira, da UFRRJ, e ele faz esse resumão de conceitos filosóficos da educação, e eu espero que você, assistindo a esses vídeos e lendo melhor um pouquinho sobre esses conceitos, consiga realizar a sua atividade final dessa disciplina. Então, boa aula e até o próximo momento.
Educação à distância, mudando realidades.